Pronto. Bom dia, pessoal. A gente vai dar início, né, ao penúltimo encontro dessa primeira edição do Grupo Rebels, né? E hoje a gente vai discutir os dois textos, os estudos, né? Sobre o SAD e sobre o incesto. SAD e o... Aqui. São dois capítulos, né, sobre o SAD. Homem soberano de SAD e SAD e o homem normal. Primeiro, eu acho que é importante, acho interessante contextualizar a figura do Sade, né? O Sade, conhecido como Marquês de Sade, né? É uma figura conhecida no campo da filosofia e da literatura pela produção de literatura libertina, né? Ficou destacada a magnus opus dele, né? O 120 Dias de Sodoma, que foi adaptado para o cinema pelo Pasolini, né? Conhecidíssimo esse filme, aliás, o Pasolini, que também é uma figura muito controversa, emblemática, né? E parece que ele compartilha isso com o Marquês de Sade. E o Sade é uma figura bem polêmica, né? Por conta da natureza dos escritos dele, que são escritos que misturam literatura e filosofia. É interessante que o Bataille se aproxima muito disso na História do Olho também, né? Então ele tem uma certa vinculação muito próxima ao pensamento do Marquês de Sade, né? E aí ele vai discutir alguns pontos específicos da obra do Sade aqui. Cabe lembrar, é interessante já sobre o início, né, esse primeiro texto, que é a ideia do homem soberano, porque é um conceito batalhano, o conceito de soberania. Dentre os conceitos de experiência interior, violência, erotismo, soberania é um desses conceitos, que eles se misturam e articulam, né, bastante, mas que tem como a gente percebeu, né, e discutiu, o Bataille de criar conceitos, mas não exatamente se preocupa na definição exata deles, em termos meio que dicionário, né? Então, o soberania é um desses conceitos que se misturam, mas nesse texto é interessante como ele cruza a soberania com a soberania real mesmo, né, no sentido do tempo dos reis, né? Tanto é que é interessante que o Sade ele usava o título de Marquês, mesmo sem ter legitimidade real para isso. A família dele adotou o termo Marquês, aliás, eles ficavam intercambiando entre Marquês e outro título, não lembro agora. Mas que o avô dele adotou o título de Marquês, ele adotou posteriormente. É um título que você recebia, você teria o direito com determinados critérios de posse de terras, principalmente. Só que a família do Sade utilizava meio de pilantragem mesmo o título de marqueses, para entrar naquela jogada da realeza, né, da época. Davi tá saindo agora o meu áudio, não? Assim. Agora tá. Tive de entrar pelo celular, que o computador travou. O que eu ia dizer do SAD? Esqueci, vai lá, depois eu tento lembrar. Mas é interessante contextualizar, porque ele é uma figura muito influente, e a influência dele é bem recente, porque principalmente o 120 Dias de Sodoma, que é a obra-prima dele, né, foi um documento que ele perdeu, né, porque ele escrevia num rolo e lendas, rolam lendas de que ele enfiava no ânus, né, mas é um grande exagero, porque ele enfiava, na verdade, no buraco, na cela dele, não necessariamente no buraco dele, né? Mas, enfim, existia o boatos de que o Marquês teria usado um objeto de madeira fálico para enfiar o pergaminho do 120 de Sodoma no cu, né? Mas não foi o caso, ele foi escondido na cela, e aí o Marquês ele é trocado de cela. Eu não lembro se se trocam ele de cela ou se é para que ele também foi para um asilo, né? Mas nesse movimento ele perde a obra-prima dele, ele fica desesperado, aliás, e é um grande mistério, porque um fulano de tal pega esse texto e Deus sabe por que ele pegou, por que ele guardou, é o que fez ele manter, mas é descoberto anos depois esse escrito, o manuscrito dos 120 Dias de Sodoma, né? Isso o texto mais perdido dele. O Sade teve outros textos que foram publicados em vida, né? Alguns com uma atribuição bem omissa, né? Omissa não, é anonimato.
A Laura comentou, só quem já perdeu um diário sabe a sensação que o Sade sentiu. Sim, é uma Embora parte. talvez, embora talvez o Sade não tivesse nem vendo, né, para isso. Talvez no sentido de expor a intimidade, né, assim, do jeito que o cidadão era. Ele é uma figura diferenciada, né? Mas eu acho interessante o 120 Dias de Sodoma como um exemplo, porque ele é uma costura. Eu não cheguei a ler, eu li trechos dele. Mas é uma coisa que eu lembro a Susan Sontag, que tem um texto maravilhoso sobre. É, toca também no Marquês de Sade, mas é o Mazoc também, sobre o Bataille. O Pedide da época é uma figura assim complicada, né? Assim, mas esse texto da Susan Sontag é maravilhoso, está lá no A Vontade Radical, se chama A Imaginação Pornográfica, e ela vai mostrar como os escritos libertinos eles rompem com a ideia de que a tradição da literatura pornográfica seria uma literatura inferior, né? Ele vai mostrar que textos como o do Bataille, do História do Olho, e anteriores, do Sade, mostram um uso artístico disso, né? Ela vai discutir muito essa questão, né? Vai até questionar essa ideia da literatura barata, não ser arte, mas ela vai dar uma legitimidade à arte pornográfica, né? Mas vocês estão comentando aqui no chat, acho interessante mesmo essa questão da libertinagem, que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre, né, ainda mais para frente, mas eu gostei muito de uma parte aqui que o Batalha fala que o libertino, ele esvai o gozo, e aí isso faz com que ele precise de coisas muito extremas para poder viver esse gozo, né? E é uma dinâmica que a gente vê em alguns casos na clínica, eu já observei esse caso, esse tipo de manifestação, em casos, por exemplo, que as pessoas falavam de relações problemáticas com pornografia, e lembra muito essa dinâmica libertina, em que a coisa vai galgando e vai pedindo formas mais extremas, né, para a satisfação, porque esse desejo ele é esvaído mesmo das situações normais, né? Pode falar, Gustavo. Hum. Inclusive, muitas vezes isso acaba tendo a ver também com uma certa dificuldade, né, de fazer esse contato da relação humana mesmo, né, acontecer. Então, acho que isso volta no ponto que a gente comentou, né, outros dias, sobre essa banalidade, né, quando a coisa se torna do nível do banal, que se torna necessária uma transgressão ainda maior. E aí eu acho interessante a gente situar, né, aí o Marquês de Sade, né, fora desse lugar simplesmente, né, do perverso, né, nesse sentido, que eu acho que é uma coisa interessante que o Batalha traz aqui, né, é que tem uma intenção, né, tem um aspecto filosófico, né, ali por trás disso, e tanto é que os manuscritos que foram achados dos 120 dias, né, de Sodoma, eles são rascunhos, né, eles não são o texto acabado, completo, e dali, pelo rascunho, dá para você ver o planejamento dele da história, né? Ele não chega a descrever as tensões finais, né? Os crimes finais, a parte final do livro, né? Que o livro segue uma crescente, né? Assim, as coisas se chama, como é que é? Eróticos simples, eróticos complexos, uma coisa assim. Acho que eu notei em algum lugar isso aqui. É, paixões simples, paixões complexas, paixões criminosas e paixões assassinas, né? Ele divide nessas quatro níveis, assim. E ele não coloca todos os níveis ali, mas ele descreve e ele coloca o planejamento dele para o final, né, do livro. Então, a gente sabe do final da história por causa do planejamento no rascunho, o que mostra essa intencionalidade mesmo, né, de trazer uma história que provocasse a imaginação nesse sentido, né. E aí ele começa esse texto, né, justamente dizendo desse conceito de soberania, né, que ele vai falar sobre essa questão dos reis, né, egípcios ali, e como que primeiro no Egito, né, depois na França, como que as massas queriam, na verdade, ter esse poder, né, dos reis, que era o poder absoluto, né, poder total, é, e como que o homem soberano tem a ver com isso, né, como ter até uma espécie de imortalidade, assim, né, no campo da imaginação. E como que a soberania para o batalha, portanto, tem a ver com esse não
estar submetido, né, assim, ou não estar submetido ao trabalho, à utilidade, à necessidade, esse viver na dispensa, né, esse gasto sem finalidade, recusar a moral, né, a racionalidade instrumental, é bem diferente do que é soberania para o Nietzsche, né, por exemplo, assim, né, que tem a ver com exatamente uma certa obediência, uma certa capacidade de fazer promessas, né, de ordenação, e acho que para o Batalha que a soberania é exatamente a ideia oposta, né, no SAD, né, a capacidade de não ter que fazer promessas, né, de, pelo contrário, né, fazer vítimas até, né, daquilo que é o seu desejo. Então, acho que é um conceito interessante que ele vai articular de novo com aquela ideia de trabalho, de suspense, de gozo, né, que está circulando o livro todo. Mas, Gustavo, eu estava pensando. O Cleandro, vai lá, depois eu falo. Eu estava pensando, porque justamente antes de tu falar, eu estava me lembrando do Indivíduo Soberano do Nietzsche, que eu trabalhei um pouco também na minha dissertação de mestrado. De alguma maneira, ele é aquele obediente, mas até certo ponto, porque ele galga um lugar que é como se a árvore crescesse e o indivíduo soberano é o fruto, que pende além da árvore. De alguma maneira, ele se liberta da moral, no sentido que ele pode fazer uso de outras questões que o rebanho se limita, e ele pode simplesmente navegar nesse sentido, sem ter essa preocupação que o rebanho tem com o bem e o mal tradicional, né? Então ele se eleva além do bem e do mal nesse sentido, e os compromissos dele são só com os iguais, né? Ligados a uma nobreza, e a capacidade de fazer promessas, depois ela vai se libertar disso, essa capacidade de viver para além disso, né, num certo sentido. Mas tem as duas coisas, eu não sei muito articular, mas ao mesmo tempo que ele está preso às promessas, ele se libera para agir, enfim, um pouco como o Marquês de Sade, talvez, coloca, né? Agir fora dos grilhões da moral, né? Uhum. Nossa, sem nenhuma pretensão de fazer de passar aqui para vocês, né, o que seria a teoria do Nietzsche, assim, né, não faço nem ideia profundamente, só um pouco esse esboço também. Mas acho que sim, bacana você ter trazido, né, esse ponto. E acho que tem uma diferença fundamental, né, pelo também que você está dizendo, que é essa coisa do compromisso com os iguais, né, que vai estar talvez no Nietzsche ali, mas que isso acho que é uma característica muito central que o Bataille enfatiza aqui no SAD, né, que é o fato de não ter compromisso com ninguém além de si próprio, né, assim, é só realmente o seu próprio desejo, a sua própria vontade. A parceria para ele vai ser um problema, né, para o Sade, assim, né, fazer uma parceria. E acho que essa é a ideia talvez mais interessante aqui, que vai ligar essa história toda que ele está trazendo do Sade ao erotismo, né? Quando ele vai dizer dessa negação dos parceiros como alguma coisa necessária, porque o parceiro, de algum modo, limita a violência do erotismo, né? Se a gente leva em consideração um parceiro, a gente tem que limitar a nossa violência, né? Então, a partir do momento que você enxerga o outro como uma vítima, né, daqueles seus desejos, aí é outra história, né? Você não tem mais que limitar essa violência, você vai usando o outro como objeto mesmo, né? Fala, Cleano. Na verdade, você terminou falando a palavra que eu ia comentar, né? Sobre essa questão da objetificação da outra pessoa. Confesso que, conforme eu fui lendo, eu parei a leitura do livro do Bataille para poder falar, não, peraí, deixa eu dar uma olhada nos livros do Marquês de Sade. E aí eu fui dar uma folheada e ver um pouquinho do enredo. E confesso que na hora que eu comecei a ver, eu falei, caraca, que pesado, assim, né? Como que ele trouxe essas questões ali bem viscerais mesmo, né? Eu dei uma olhada naquele a Filosofia da Alcova, no 120 Dias de Sodoma, e num outro chamado Juliette. E bem, assim, nesse aspecto visceral de... E aí, no próprio livro do Bataille, ele fala sobre essa questão de... A pessoa vai chegando num nível de soberania, né? Nessa discussão, que ele vai se afastando de tudo que é moral, nas questões sociais, questões teológicas, pelo que eu entendi, ele vai muito contra isso, né, também, sobre esse aspecto, e ele vai se distanciando a um nível de apatia, né, então eu não vou mais me conectar com o que está acontecendo com o outro, e aí eu vou focar nessa libertação plena dos meus prazeres, dos meus desejos. E aí, como que isso vai escalonando a violência, a morte e várias questões, né? Tanto que muitos dos personagens dele não tinham um zelo consigo próprio, né?
com questão de higiene, com questão de saúde. Então, assim, era uma coisa bem... a gente estava falando no encontro passado, né, sobre a baixa prostituição, né? Então, eu fiquei pensando nas conexões que tem sobre isso. Confesso que mexeu bastante no estômago quando eu estava lendo, assim, eu falei, nossa senhora. Mas eu fiquei curioso para ver a discussão hoje. E aí, até uma coisa que a Jéssica comentou aqui, né, que eu também tinha pensado ontem. No momento que eu estava dando uma olhada nesses livros, eu pensando, nossa, como é bizarro, né, ter chegado nesse nível. Mas eu lembrei, putz, caso super recente do P. Diddy, basicamente se manifestando essa coisa do ideal do faraó, né, aquele que vai ter o poder acima de todo mundo. Então, assim, ignorando as vontades dos outros, vivendo todas as suas experiências e tendo esse controle sobre o que está acontecendo ali. Então, é interessante como esse aspecto, por mais que religião, cultura, sociedade, vai tendo uns certos contornos morais para evitar que isso seja tão explícito, mas acontece. Essa semana, ontem estava vendo a notícia do Moro e de outros juízes que as equipes de escritórios de advocacia em Curitiba bancavam orgias para os juízes para terem favorecimento sobre as suas causas. Então, eles fechavam casas enormes com um monte de prostitutas, chamavam esses juízes e desembargadores um monte de gente e faziam umas festinhas lá com os escritórios de advocacia financiando para que, quando tivesse algum processo deles ali, de clientes importantes, eles tivessem um favorecimento. Então, assim, é chocante olhar esses livros, mas como que isso se dá hoje em dia e está acontecendo, né? Tem uma coisa, tem um fundo meio arquetípico aí por trás também. Eu gosto como o Batalha termina o segundo texto sobre o Sade, né? Do homem normal, né? Que ele fala... E se o homem normal hoje entra profundamente na consciência do que significa para ele a transgressão, é porque Sade preparou os caminhos. Agora, o homem normal sabe que sua consciência devia se abrir àquilo que mais violentamente o revoltara. Aquilo que mais violentamente nos revolta está em nós, né? Essa coisa de que a gente vê acontecer hoje não é algo que está cercado só a um contexto muito específico. Obviamente, esses são casos extremos, né? Mas isso lembra muito a discussão do Jung sobre o problema do mal, né? Porque o mal é a gente admitir que a gente é capaz de fazer uma coisa hedionda. E isso é um ganho psicológico quando a gente percebe que tem atos hediondos que nós somos capazes de fazer, né? Esses exemplos aí que mostram essas coisas que acontecem por baixo dos panos, estão muito num cruzamento com as questões do poder também, né? Revelam que esse aspecto aí é um aspecto humano, né? O que há de mais pavoroso também, né? Mais sombria de Deus. Mas eu queria destacar sobre essa questão da soberania um trecho que está na 212, que eu achei interessante como um tipo de definição da soberania, que ele fala das atitudes soberanas como gratuitas, sem utilidade, servindo apenas ao que são, jamais subordinadas a resultados ulteriores. E aí lembra essa característica principalmente de uns 120 dias de Sodoma, que eu também dei mais uma folheada do que dei uma lida, mas que parece uma coisa meio... parece um catálogo de imagens bizarras, né? É uma coisa meio catálogo, meio bem obsessiva nesse sentido do texto, né? Ele cria vários instrumentos e imagéticas que vão crescendo, né? Envolvendo bem perverso no sentido psicanalítico de montar uma cena, né? E aí ele monta toda uma cena específica que tem uma mulher grávida sendo espancada, enquanto que um homem coloca, sei lá, o cu na cara dela, e vai crescendo as imagens para coisas bizarras mesmo e repugnantes, né? Mas que a gente vai encontrar como imagens que aparecem no psiquismo também, que não está restrito só a essas figuras. Eu lembro sempre de um filme, que é A Professora de Piano, meu filme favorito, aliás. Ele é bem interessante, que é a Isabelle Huppert interpreta o filme do Haneke, né, que é um diretor, assim,
excepcional, e é uma mulher com desejos sexuais muito bizarros, e é muito interessante como isso vai sendo construído no filme para um momento específico que ela expõe esses segredos de uma forma também como se fosse uma imagem muito precisa e delineada, passo a passo. Você vai fazer isso aqui, seguir isso aqui depois. Existe eu acho que é interessante que um argumento aqui que o Bataille fala, que é paradoxal, de que o Sade, ele é contra a violência. Por quê? Porque ele faz um trabalho de organização desse processo. Não é a violência pura, é uma violência catalogada. É uma coisa, tipo assim, né, nem está no registro da animalidade, aquilo é do registro humano. Porque no animal não existe o prazer em causar a dor. Porque o sadismo não é um traço animal, né? O que há no traço animal é o instinto de se alimentar. Alguns processos um pouco mais elaborados, obviamente, existem, né? Existem esboços de cultura em animais, mas o sadismo em si é uma experiência humana, né? E só sobre esse ponto que eu até comentei, que você comentou também, Cleandro, dessa coisa do que vai galgando, né? Se tornando bizarro, eu achei o trecho, tá no 199, que é uma citação que o Bataille vai pegar de um comentário sobre o Sade, do Maurice Blanchot, que ele fala que, na 199, né? Todos esses grandes libertinos que não vivem senão para o prazer, só são grandes porque aniquilaram neles toda a capacidade de prazer. É por isso que se entregam a pavorosas anomalias, pois senão a mediocridade das volúpias normais lhes bastaria. E me lembra muito essa imagem do rich people are crazy, sabe? Tipo, pessoas ricas tentando tirar prazer da vida, já que tudo é muito acessível, eles vão para imagens extremas, né? Muitas vezes, como um marcador de um tédio do prazer. É tudo tão acessível, esse prazer hediondo até para mim, que eu fico buscando formas cada vez mais elaboradas para tentar tirar um gozo disso, né? E aí me lembra muito também o filme O De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, né? Que é justamente sobre isso também. Orgias de pessoas ricas com coisas muito bizarras acontecendo, né? Então tem essa imagem, acho que da soberania relacionada à riqueza, tem uma relação com esse dispêndio, luxo, o gasto, né? Que acho que talvez é a discussão central da obra do Bataille, a ideia de dispêndio, é o conceito-chave, assim, para entender o Bataille. A ideia de que as relações da experiência interior são relações que apontam para o dispêndio, para o desperdício, né? E o luxo é muito, muito marcante isso. Deixa eu só comentar isso que você falou, né? Porque acho que sim, né? Muito interessante que essa coisa da organização, né? Do metódico, aí vai ser exatamente um argumento aqui que o Bataille vai trazer também, para dizer que o Sade, ele mira na soberania, mas ele acerta numa paródia da soberania, né? Na medida em que ele transforma a transgressão num sistema quase burocrático, assim, né? Ele vai organizando o crime como se organiza o trabalho, né? E ele vai depender, sobretudo, das vítimas e da dor das vítimas para afirmar a sua própria liberdade, né? Que também é um paradoxo, né? Portanto, não é independente de fato, né, do outro. Então, ele sonha com a soberania, mas ele vai, né, transformar isso aí. E aí acho que você acerta muito quando você fala dessa questão do problema do mal, né? Que também é a outra dimensão na qual o Bataille vai discutir isso, né? Não nesse texto, mas naquele outro texto dele, A Literatura e o Mal, né? Que ele discute também o Marquês de Sade lá, assim, né? Dizendo exatamente sobre essa expressão, né? A imaginação perversa como alguma coisa que está nessa ordem do mal, mas que é alguma coisa que está exatamente, né, em todos nós, assim, né? Acho que esse é um ponto importante da gente ver e que marca exatamente o fato de que não é simplesmente uma confissão criminosa que ele está fazendo, mas uma denúncia, né? Um sistema ali que revela, né? Tanto que a gente usa a categoria sadismo, né? Isso passa a revelar para a consciência moderna agora, né? Assim, alguma coisa nova, né? E é isso que o Bataille vai trazer ali, né? Mas que é algo que está realmente no dia a dia, assim, né? Eu acho que tem um trecho, quando ele fala na página 196, né? Que é, ele vai dizer, assim, que a volúpia é sempre mais forte quando está no crime, que quanto mais insustentável o crime, maior a volúpia. Vê-se como o excesso voluptuoso conduz a essa negação do outro, né?
E eu acho que isso, apesar de estar falando aqui da dimensão do crime, a gente consegue perceber na experiência cotidiana, né? Assim, o excesso voluptuoso conduz a uma negação do outro, né? Na própria experiência do tesão normal, né? Assim, quanto mais você está naquilo, quanto mais você quer ir além, mais você vai negando, de fato, aquilo que o outro impõe, né? Assim, como vontade, tudo. Então, é sempre alguma negociação mesmo, né, que tem que ser feita, e por isso a importância da gente falar sobre consentimento, educação sexual, né, essas coisas, porque, de fato, o excesso voluptuoso, ele vai conduzindo, né, a essa negação do outro o tempo todo na experiência normal, né. O que o Sade vai fazer é ir levando isso aos extremos, né, e chegando lá. Fala, Laura. Primeiramente, que grupo incrível, né? Meu Deus do céu, eu tô tendo várias ideias, assim, pensamentos. E eu acho muito interessante essa reflexão em relação ao que isso representa, né? Esse sadismo, assim, que talvez seria esse poder. E aí, esse poder enquanto uma busca por prazer, né? E aí o Davi fala do luxo e dessa relação talvez dos ricos que podem ter esses acessos facilitados, né? E aí vem para mim essa imagem do limite. Será que eu tenho algum limite quanto a isso? Esse exagero que vem dessa imagem também dionisíaca, né? Mas eu fico pensando muito em como isso é presente e atual na nossa vivência, assim, enquanto exaltação de si, do que eu desejo, do que eu quero, e a negação desse outro, né? Do que ele deseja, do que ele quer. E aí a Jéssica fala do Twitter e isso é algo muito presente, assim, porque antes o Twitter era uma rede social que eu frequentava e depois ele virou um submundo, assim, e aí volta e meia eu sou atravessada por imagens fortes. E aí eu fico pensando sobre isso que o Davi fala, sobre uma certa resistência que acontece conforme a gente vai entrando em contato com esse limite que foi ultrapassado, né? Então, se eu fui atravessada, é porque aquilo era um limite, assim, né? Aquela coisa que ou vivência ou imagem. Então, eu fico pensando, assim, o quanto... E aí, fazendo um paralelo com o uso de o uso de substâncias psicoativas, né? Conforme a gente vai usando e vai criando uma certa resistência com o álcool, com, enfim, algumas outras substâncias, a gente precisa de uma dose maior daquilo, né? E aí, pensando nisso, da busca por prazer pela via da violência, pela via enfim, do limite ultrapassado, e daí esse limite do outro, talvez, enfim, e o quanto isso não influencia nessa sensibilidade, ou falta de sensibilidade. Porque eu tô tão imerso naquilo, naquele, enfim. E eu não sei até que ponto o Side não foi caminhando para esse lugar, assim. Hoje eu vejo função no que ele fez, porque ele explorou enfim, uma densidade ali, né? Mas, ao mesmo tempo, o quanto isso é forte e pesado, né? Toda essa densidade, assim. Eu acho que é uma figura muito interessante, mas tem um risco até que acho que o Batalha comenta sobre não lembro que ponto que ele não comenta exatamente assim, mas não acho que o Sade seja uma figura que a gente possa romantizar muito, porque o Sade não estaria no Twitter, ele estaria nos grupos criminosos do Telegram, né? Eu vou pensar um lugar onde o Sade estaria, onde está circulando a coisa ruim mesmo, né? Mas é muito, muito maluco isso do Twitter, porque é na Deep Web mesmo. Porque gente, eu fiquei horrorizado um dia que eu vi. Sabe, as pessoas usam vídeo, tipo, a gente chama de estático, né, no Twitter, memes para reação, tipo, uma pessoa usou um vídeo, eu fiquei horrorizado, de uma pessoa enforcada num lugar, tipo assim, literalmente um corpo pendente e numa, sei lá, num comentário aleatório, sabe? E aí, tipo assim, eu do nada abro o Twitter e vejo um cadáver pendente, assim, tudo suicídio. E aí o pessoal rindo nos comentários, tipo, é realmente chocante de absurdo.
o fato dessa imagem ser banalizada como uma reaçãozinha, né? Aí tem aquela velha discussão da banalização do mal, né? Que é bem assim explorado, mas é interessante pensar como a exposição a essas imagens extremas nos dessensibiliza, ao mesmo tempo que elas têm uma função. Os filmes de terror, por exemplo, o gore, os jogos violentos, né, que tem toda uma discussão, esses jogos, esses filmes, eles estão contaminando o imaginário dos jovens, quando, na verdade, eles têm uma função de entrar em contato com uma violência, mas que é mediada como produto artístico, né? É diferente da violência direta, né, quando você está exposto a literalmente a imagem de um cadáver. Então, até me lembra o fato de que o História do Olho do Batalha, que também é um compêndio de imagens bizarras, muito violentas também, mas um pouco mais, se é possível, mais humanizadas do que o do Sade, em comparação ao Sade até, né? Porque ele continua sendo figuras bem desumanizadas na História do Olho, mas é uma coisa que o Batalha escreveu sob sugestão do analista dele. O analista dele falou para ele escrever o livro com essas fantasias que assolavam ele, fantasias muito perversas. E aí ele dá um trabalho ali, que não é a concretização disso, mas é por uma via simbólica, quando ele escreve o História do Olho, né? Então tem um lugar também dessa manifestação, desse contato com a violência, mas tem um limite muito perigoso entre o contato com a violência que nos desumaniza e tem um contato com a violência que nos humaniza, nos coloca diante desse homem perverso dentro de nós, né? E que isso é tão importante quanto, né? O lado do homem normal, né? É isso que o Batalha está falando nesse segundo texto, sobre como o homem normal precisa do... A experiência do Sade, ela é elogiável no sentido justamente daquele que explora o lado mais baixo, né? Lembra muito a Hilda Hilst nesse sentido, que a Hilda Hilst vai explorar aquelas coisas mais quitônicas mesmo, que estão justamente na sombra da nossa civilização, né? Relacionada às discussões do Jung sobre a imagem de Deus, o demônio, o feminino, né? Então, tem um trabalho do artista como educador de sua época, o Bataille, num sentido como artista visionário, obviamente a gente pode questionar muito a forma como ele conduziu essas imagens no sentido ético, né? Mas, assim, num sentido psicológico, tem algo muito importante que ele compensa, né? Quando ele produz isso, e um marcador da influência dessa compensação é como o trabalho dele mobilizou as pessoas, né? O Sade é importantíssimo para a filosofia, principalmente a filosofia francesa. Vai ter um impacto, assim, enorme, porque as ideias dele, as imagens dele carregavam ideias também, ele estava comunicando uma filosofia, né? Sim. Tanto não se trata de romantização que ele vai falar uma coisa bem interessante, né? Que os adoradores de Sade hoje fazem muito menos jus a ele, né? Do que aqueles que se horrorizam, né? Com isso. Eu acho que essa é uma proposição muito interessante, né? Realmente, o efeito do Sade está no horror que ele provoca, né? Assim, se você o elogia, né? Nesse sentido, né? Se você o adora, então você já perdeu, né? O ponto, assim, né? Que ele está falando. E eu acho que só um breve comentário, né? É interessante pensar essa questão do Twitter, né? Como que é, assim, o Twitter para mim ele sempre foi, né? Um poço assim a internet em geral, né? Na era das redes sociais, ela é um pouco a sombra humana projetada na tela, né? Assim, então o Twitter sempre teve esse traço também, né? Inclusive porque é uma rede que é uma rede verborrágica, né? Que incentiva você a falar o que você está pensando o tempo todo, né? Essa é a pergunta que o Twitter te faz o tempo todo, né? Mas é interessante pensar como que desde que Elon Musk comprou o Twitter, né? Isso virou outra coisa. E isso não é à toa, né? Porque o Elon Musk é um fascista, assim, né? E é exatamente esse ponto que é interessante a gente pensar que o Pasolini vai pegar sobre esse livro do Marquês de Sade. Quando ele faz o Saló, né, o filme, que é uma adaptação dos 120 Dias de Sodoma, ele vai trazer para o cinema
adaptando não pela via exatamente do erótico como o Sade, mas pela via do político. Ele vai descrever a sociedade fascista italiana e como que aqueles elementos dirigentes da sociedade fascista banalizam o mal dessa maneira, né? Eles é quem estão ali explorando o que eles podem fazer, né? Como que o mal cresce, como que o mal chega nesse lugar de perversidade a um ponto de conduzir esses experimentos mesmo, né? Assim, e o Twitter hoje, na era de Elon Musk, é um grande experimento fascista mesmo, né? Então, não é à toa, né, que houve esse crescimento desse tipo de imagem, desse tipo de perversidade no Twitter, inclusive sendo financiado, né, porque as pessoas podem lucrar com isso hoje, né, é monetizado o Twitter hoje. Então, realmente, acho que esse é o ponto, né, assim, que o Pasolini vai trazer. Como o fascismo, ele é a expressão máxima, talvez, né, desse mal que o Sade traz, né? Fala, Jéssica. Então, eu tô com um livro aqui, desculpa, que é o da Regina Navarro, Livro do Amor. E aí eu fui olhar, porque eu sabia que tinha alguma coisa do Marquês de Sade aqui, e me trouxe uma reflexão rapidinho. Que o Marquês, ele é da época do Iluminismo, né? Então, tipo assim, depois de todo esse momento, né, racionalista, né, essa quebra, né, principalmente depois, né, porque antes disso era o quê? Caça às bruxas. E quando eu tava falando do Marquês, eu fiquei, cara, ele catalogou assim, nada pior do que o que faziam com as bruxas na época, com as mulheres na época, né? A diferença é que agora ele meio que trouxe com um teor de sexual, né? E botou, tipo assim, botou, porque se eu for parar pra ver, é a mesma coisa. E aí, uma das coisas que me passou também foi tanto essa liberação da culpa, de poder fazer o que quiser, né? Porque já não tinha mais esse temor da igreja, esse temor da fé, de que você ia pro inferno, né? Já que, meio que, teoricamente, isso não estava mais acontecendo. E, em relação aos dias de hoje, eu fico pegando qual é a diferença, assim, né? Tipo, do que o que fiz. Desculpa, gente, mas é porque ainda tá me pegando muito. Do cara que arrastou a mulher, né? Tipo, do cara que arrastou a mulher. E o cara, ele pode negar, mas ele teve uma coisa ali, né, de arrastar, né? E hoje a cultura pop, assim, né? Uma parte da cultura mostra como isso ainda acontece de uma maneira muito velada, né? Porque o pessoal faz isso, mas o pessoal faz isso com pessoas que eles chamam de baixa categoria, né? Como vocês falaram, os ricos, né? As pessoas que fazem os bailes, as pessoas que consomem, né? A galera do pedir, a galera dos juízes daqui, né? A gente não vai nem longe, né? Os juízes daqui fazem o que quiserem. E, e sobre isso, né? Sobre o quanto essa pessoa se coloca realmente no poder, né? Como vocês falaram. Ele usava a ideia do Marquês como se fosse alguma coisa, cara, como se fosse um status, né? E essa busca por status em prol dessa perversão com a galera que eles acham mais baixas, né? E isso incluindo mulheres, né? Tipo, sai de mulheres, e aí chega uma site com mulheres grávidas, com mulheres não sei o quê, e assim vai essa continuação, né? Se quiser, eu posso mandar uma parte do livro que tem. Até mesmo fala sobre essa parte de eles não se importarem nessa época com emoções. O lance deles era só sentir. A igreja não, você não podia sentir nada, né? Por conta da igreja, e agora você pode sentir tudo. Então, toda aquela dor que era do autoflagelação, né? Que antigamente a igreja ficava trazendo o tempo todo, agora é flagelar o outro. Não sou só mais eu, assim, né, de certa forma. Tá. Acho que é bem por aí mesmo, né? E tem um ponto interessante que eu acho que ele traz, né? Como que essa aniquilação do outro, né?
quer dizer, a insignificância do outro como si mesmo, né, assim, vai trazer uma importância do outro como fantasia, né? Eu acho que esse é um movimento aí que está na base um pouco disso tudo, né? O outro como si mesmo não tem importância, mas ele passa a viver com uma grande importância na fantasia. Tanto é que nos 120 dias, né, a história se passa justamente a partir do relato das fantasias, né, das experiências daquelas mulheres. Então, as experiências daquelas mulheres, que são experiências em si mesmas, elas passam a servir como fantasia. Essas mulheres não importam, né, assim, elas só importam enquanto objetos de fantasia. E acho que isso, psicologicamente, é um movimento que é sempre muito interessante de a gente observar, né? Quando a fantasia suplanta a realidade de alguma maneira, né? Ou quando ela, de alguma forma, a pessoa se muda para esse mundo, né? O mundo das imagens ali, de fato, né? Isso pode acontecer das formas mais perversas, né? Também. Então, acho que é um ponto importante do que você traz, né? E que, infelizmente, a gente está vendo a violência acontecer o tempo todo, né? A realização dessas fantasias mais perversas mesmo, né? Fala, Cleon. Foi bem legal alguns pontos que vocês foram trazendo. Eu fui pensando aqui, né? Sábado passado, eu estava na pós de psicossomática, a gente teve uma aula sobre suicídio. E aí a gente estava discutindo sobre essa questão, e o professor trazendo alguns exemplos clínicos também, de como a gente pode lidar com o suicídio na clínica. Muitas vezes, se a gente trava logo no primeiro momento, não, você não pode fazer isso, entra num papel muito moralizante, ou vai para uma via religiosa, né? Não, porque você vai ter uma punição, e tem todo aquele discurso, né? Que vai acontecer com a sua alma depois que você cometeu um suicídio, você vai para um lugar muito ruim, a regeneração muito terrível, então, tentando o tempo inteiro abafar, negar e manter ali dentro da esfera do tabu, né? E na discussão que a gente estava tendo no sábado, como que, na verdade, dentro do nosso papel como analista, a gente precisa ir além, né? E falar, você quer... A pessoa chega pra gente e fala, você tá com desejo de suicida? Tá, então me conta, o que você faria? Como que seria? E a gente vai dialogando ali com a pessoa para ver o que está incomodando mesmo, para ver o que está por trás, quais que são as camadas que estão ali fazendo que a pessoa pense que a única solução é dar o fim à vida, né? E a gente vai criando um caminho, a pessoa vai tendo uma percepção de que, na verdade, às vezes ela quer eliminar uma parte da vida, tem uma parte ali que está enclausurada, e a gente faz esse caminho ali, né? Então, pensando nesse papel social dos livros do Marquês de Sade, quando eu estava dando uma olhada ontem, eu já tinha me deparado com a filosofia da Alcova em outros momentos, tal. Eu fico pensando no papel social que ele tem, talvez, de a gente poder olhar a sombra e ter um diálogo com ela e também despotencializar, e eu imagino como que talvez esse tipo de leitura não pode despotencializar e ajudar a gente a compreender um pouquinho mais disso, né? Né? E aí quando o Davi fala, né, que o Batalha diz que em certo aspecto o Marquês de Sade ele vai contra a violência, mesmo que no livro dele ele aponte diversos atos bem perversos. Eu acho que faz muito sentido, porque, por exemplo, a gente tocou aqui no assunto da pornografia. A pornografia acaba sendo um tipo de situação onde a pessoa vai fazer o quê? Né? Mais velada, no quarto, individualmente, e ela vai escalonando esses aspectos, né? De fantasia. E aí ela vai se desconectando, né? Do outro lado que é e o outro. O que o outro quer, o que o outro sente, o que o outro deseja, qual que é a troca, quais são os meus direitos e deveres dentro da relação, as responsabilidades, os acordos. Então, quando a gente fica preso só no nosso mundo fantasioso, realmente a gente se desconecta, né? E acontece, a gente está tendo uma baita discussão aqui que já existe há muito tempo, a questão do feminicídio, mas que pelos eventos bizarros que aconteceram nas últimas semanas, que ganharam uma proporção na mídia, a gente começou a discutir mais. Eu achei muito bonito as manifestações e o número de pessoas que juntou nas ruas nesse final de semana. Eu acho que no próximo final de semana vai ter outras manifestações, né? Porque eu acho que pelo menos a gente está começando a olhar um pouquinho e dar mais destaque para isso, porque é super importante. Mas enquanto fica velado, eu acho que tem muito essa coisa, né? O pobre, quando faz, vira notícia. Mas o quanto de situações que não acontecem aí em mansões, em ilhas,
em lugares afastados, em iates, que a gente não fica nem sabendo, mas assim, é muito extremo, né, em questão de uso de diversas substâncias e em ir aos extremos na questão de orgias e sexualidade. E assim, a gente só não fica sabendo porque tem muita gente com muito dinheiro que vai abafando, né? Mas existe, existe. Eu fiquei refletindo, assim, também sobre esse tópico da violência, e ainda nesse ponto de negar o outro, né, em função desse poder. E aí eu confesso, gente, que eu não tô tendo muito tempo para ler em outros momentos, então aqui no grupo eu me conecto mais também com a parte do livro, assim. E aí, lendo, assim, ali na página 202, tem uma parte que ele fala que a negação do outro no extremo, né, se torna a negação de si mesmo. E que na violência desse movimento, o gozo pessoal não conta mais. Só o crime conta. E não importa ser sua vítima. Não importa, quer dizer, importa apenas que o crime atinja o ápice do crime. Então, me parece que já não é mais aquela questão do prazer, ou, enfim, até conectando com o que a gente vinha refletindo na semana passada, da conexão, da troca mesmo, assim, com o outro, né? De novo, essa exaltação de si, e ao mesmo tempo que está em função quase que sem controle dessa sombra, assim, disso, acho que do ato de transgressão, assim, em sua essência, né? E eu não sei até que ponto isso não vai chegando a um extremo, porque tá super exaltado, né? Tá super, enfim. E ao mesmo tempo que eu fico pensando que isso seria um oposto, né? Um lado. Mas e quem se submete a ser objeto, né? A estar nessa relação enquanto quem se permite morrer a tal ponto, né? Enfim, conectando ela não continuidade. Eu estava pensando também disso que vocês estão trazendo, Davi, Gustavo e todo mundo, da grande importância do Marquês de Sade, enquanto também esse iluminista nesse sentido, né? Assim, de trazer luz às trevas, assim, trazer a razão onde reinava só aquela coisa da dominação, da coisa do obscurantismo da igreja, né? De toda essa história. E eu me lembro de dois textos dele, faz muito tempo que eu li algumas coisas dele, mas um diz assim: franceses, mais um esforço se quereis ser republicano. Ou seja, dentro dessa proposta maluca dele, tinha uma ideia racional muito grande de trazer à luz uma série de coisas e em última instância, a hipocrisia, né? De, a hipocrisia dos que praticavam aquilo como reis e outras pessoas e que, para os súditos, negavam esse usufruto disso daí. Até porque eu estava vendo no texto, parece que ele foi jacobino, né? Diante da coisa da Revolução Francesa. O texto fala isso e ele era a favor do power to the people, né? Achei isso muito curioso, já que ele era um marquês e falava desses excessos e tudo isso, né? Então havia uma proposta de emancipação, né? Nisso que ele estava trazendo. E só um pequeno comentário sobre essa questão do soberano, de tudo isso e tal. Eu fico me perguntando até que ponto, para ver uma soberania, tem aquele livro que saiu agora, né, sobre os maiores ricos do Brasil, né, os multimilionários, etc. Então, deve ser um livro interessante antropologicamente para pensar essa questão, né? Mas de alguma maneira, de que modo que, até voltando à coisa do soberano, isso é permitido para alguns e negado para outros, né? E só é permitido para alguns porque estão dominando os outros e estão roubando isso dos outros, né? Assim, aí a noção de mais-valia do Karl Marx, né? Que é aquilo que eu extraio do trabalhador para poder explorar ele. Então, assim, os excessos só são possíveis porque os outros estão na penúria e estão ali debaixo dessa situação. Fico me perguntando a que ponto o SAD não está também liberando essas orgias para todo mundo, né? Ao agir desse modo, sendo democrático, assim.
democratizando, assim como a gente fala de democratizar o conhecimento, democratizar a orgia, né? E esses hábitos voluptuosos e tal. Ele apoiava prostíbulos gratuitos, coletivos, financiados pelo Estado. Na carreira política dele, era um dos projetos que ele carregava para frente. Então, faz muito sentido, sim, ele ter essa perspectiva de querer democratizar essa A sacanagem, liberdade. né? Ele tem um outro texto, que eu nem me lembro do que fala direito, mas Sociedade dos Amigos do Crime. Maravilhoso, né, esse nome? E ele é uma figura que ele se alinhou à extrema esquerda, posteriormente mesmo. O que era denominado extrema esquerda na época, né? Então ele tem um envolvimento mais à esquerda no espectro político depois da Revolução, né? É uma figura curiosa. O que eu queria comentar é que eu lembrei de um filme também, que é bem interessante, que se chama Teses, tipo Tese, de 1996. É um thriller espanhol de uma estudante de cinema, que ela está fazendo uma pesquisa, e coisas, né, buracos que nós pesquisadores nos metemos. Ela encontra uma filmagem de um vídeo de um filme de uma estudante de cinema que foi assassinada. E aí o filme é um snuff movie, né? Marca essa ideia de que existe uma indústria do entretenimento dessas anomalias e perversidades e horrores, né? E aí no filme ela vai entrando, mas assim, é bem cara do thriller que passava no aquele Supercine, eu acho, da Globo. É bem essa vibe. Até a paleta, bem assim, da época dos suspenses dos anos 90. Mas é um filme interessante, coloquei na playlist até do Letterboxd, para falar sobre essa questão da violência que apetece, né? E me faz lembrar essa discussão muito true crime, né? Porque a onda do true crime diz respeito muito a isso. Há um prazer relacionado a essa violência e uma parte considerável de true crime, as vítimas são mulheres. E há um interesse, aliás, o true crime se torna o fenômeno, né? Determinado produto se torna mais atraente para as pessoas que gostam, quanto mais sangrento e abominável for a natureza das ocorrências ali, né? Então tem uma coisa ali de como o True Crime expõe até essa coisa aí que o Marquês de Sade expõe, né? Que é tão necessário da gente ver esse aspecto enquanto a gente tem uma espécie de gosto por sangue também. As pessoas possuem essa libertinagem, essa perversidade dentro de si, que volta para essa questão do mal, né? Todo mundo aqui vai ter um lugar, pelo menos eu penso assim, né, a partir de um ponto de vista junguiano, vai ter um lugar em que se pode cometer uma perversidade. Acho que é importante descobrir que perversidade você é mais permissivo que aí é a discussão individualizada do problema do mal, né? Isso a gente vê na clínica, quando as pessoas entram em contato com a sombra, né? O contato genuíno com a sombra vai expor a nossa capacidade para o mal. Só que aí tem os casos inversos, né? Aquela pessoa que é tão identificada com o mal que a sombra vai expor a nossa capacidade para o bem, né? Daquela pessoa. E, obviamente, os dois pontos, né? A gente tem aspectos positivos e negativos na sombra. Mas em relação ao problema do mal, é aquele ponto em que a gente seria capaz de uma coisa hedionda. Pode falar, Cleandro. Pegando uma parte que o Thiago comentou, né, sobre esse posicionamento político do Marquês de Sade, que eu achei bem interessante, que ele também foi escrevendo todos esses livros, né, e por exemplo, no 120 Dias de Sodoma, ele retrata muito essa questão do prazer dos ricos, porque, por exemplo, boa parte da história são 4 senhores, assim, seus 50, 60 anos, que têm muito dinheiro, multimilionários, naquela época, né, já, multimilionários, que eles pegam um castelo e contratam 4, não sei se é exatamente isso, mas donas ou ex-donas de bordéis, né, e aí eles sequestram pessoas, sequestram jovens e levam para lá, e
levam as filhas dele, se eu não me engano, e vai tendo todas as orgias e estupros e várias situações. E ele vai construindo essa cena, mas colocando ali, né, nessa posição das pessoas de poder. E aí tem um outro livro dele, que é o Juliette, que inclusive eu fui pesquisar, mas ficou uma coisa meio que carece de fontes, eu não encontrei exatamente os detalhes. Mas que também vai descrevendo algumas coisas, e aí fala, né, que tem algumas pessoas reais que ele retrata no livro. Por exemplo, uma delas é o Papa, um dos papas da época, o Papa Pio VI, né, que ele vai colocando dentro da história como Papa ali, como toda uma figura, né, imponente, religiosa, moralista, com várias coisas, mas tem a Juliette, ela chama o Papa, por exemplo, não pelo nome que ele adotou na igreja, mas pelo nome de batismo dele, pelo nome de Braschi. E ele vai se envolvendo até o ponto de ver que o Papa, na verdade, se envolvia em várias orgias também. Né? Nesse livro Juliette, também ele coloca outros personagens no livro, mas que remetem a outras pessoas da corte, né? E aí ele vai, então, de certa forma, colocando o dedo na ferida e apontando várias pessoas da realeza da época, casamentos arranjados e várias situações, tanto que aí entra a parte que eu cheguei da pesquisa que carece de fontes. Porque parece que Napoleão prendeu ele e não fez um julgamento nessa época por conta de que ele cutucou a ferida ali de algumas pessoas que tinham muita influência. Mas olha o que ele estava trazendo à tona. Então tinha uma questão política muito forte, né? Então, acho interessante esse aspecto que está falando de uma popularização da sexualidade, da orgia e de outras coisas, mas também com esse viés político. E eu estava lembrando, dentre esses casos mais contemporâneos, né? E como que tem várias coisas que passam desapercebidas, mas tem um rapper, não sei se vocês conhecem, mas eu vi o clipe tem pouco tempo, que é David, né, que é D4VD, né, o nome dele, assim, que ele fez um clipe super romântico, assim, que na letra da música ele vai falando de um amor, que ele é perdidamente apaixonado pela namorada dele, que ele faz várias declarações, e que ele vai falando, né, que esse amor é mortal. E ele vai construindo todo o enredo, como se ele tivesse alguns conflitos, mas depois... Você viu esse clipe, Jéssica? Esse é o caso do cara que matou a mulher e que veio... tá na discussão se ele matou mesmo ou não, né? Mas Não, ele vai matou. fazer... Ele encontraram já. Fecharam o caso? Encontraram ele, ela foi vista a última vez no show dele. Depois foi E encontrada morta num carro dele que tinha sido roubado, né? Um ano depois, uma situação bem bizarra, né? Mas ele fez basicamente um clipe confessional. Se você conhece a história do crime e vai ver o clipe, é basicamente ele falando ali que ele era apaixonado por ela, ela fica com outro cara, e daí ele encontra com ela de novo, ele tem crise de ciúmes, tem alguns conflitos, e depois aparece ela de branco, ele se despedindo numa praia. Então, assim, o cara usou a mídia, ele tem muito dinheiro, né? Mas provavelmente, pelo que a Jéssica está falando aqui, eu não sabia do fechamento do caso, mas ele matou, né? Então ele foi além nessa questão, que até a gente está lendo agora do Bataille, mas como que talvez vai chegando a níveis do tipo, qual que é o ápice da realização da volúpia? Né? A punição, a agressão, até chegar à morte, né? Sim, total, nossa. E realmente, né, a gente está lembrando aqui de vários casos, né, dessa ordem do político, até o caso Epstein também estava lembrando, né, que está quase derrubando um presidente, né, agora nos Estados Unidos. Então, assim, isso acontece muito, mas também me interessa muito pensar essas coisas que ele está discutindo aqui, né, na ordem do ordinário, assim, né. Acho que a gente precisa levar essa discussão para a ordem do nosso dia a dia, do comum. E eu fiquei pensando muito enquanto estava lendo, né, sobre como que a gente, assim, todo mundo conhece uma mulher que foi abusada quando era criança,
mas a gente não conhece muito os abusadores, né? Assim, a gente não fala muito deles, a gente sempre atende, né? Mulheres que foram abusadas quando criança, mas nunca atende homens que se dizem abusadores, né? E acho que esse é um ponto que vale discutir, né? Porque, nossa, teve várias discussões, eu lembro sobre isso já, né? Por exemplo, uma época que tinha uma empresa que estava fazendo tipo bebê reborn, né? Assim, bonecos infantis, né? Para pedófilos, né? Assim, para que eles pudessem realizar aquelas fantasias com aquelas crianças realistas, né? Aqueles bonecos realistas, como uma espécie de redução de danos, né? Assim, tipo, ao invés de você fazer isso com uma criança real, você faz aqui com esse boneco, né? O que foi um super problema ético ali, né? Colocado na discussão. E eu fiquei pensando muito nisso numa hora nessa página que a Laura fala, né, na 202, que ele termina essa fala que ela traz assim, né? Não devemos devolver ao mundo da possibilidade o que só uma ficção lhe permitiu conceber, né? E eu acho que essa é uma asserção do Batalha que é meio difícil, né? Porque se a gente imagina, então aquilo está no campo da possibilidade, né? É o que o Jung fala, né, sobre a fantasia, né? A fantasia cria realidade, né? Então, difícil, né? Ele faz uma defesa aí, o Batalha, né, de que nem tudo vire para o campo da possibilidade do real, né? Nem tudo que é fantasiado passe ao real. Mas é difícil para a gente, como analistas, né, ter que dar conta dessa mediação, né? Que é o que a gente vai ter que fazer na prática, né? Não atendemos abusadores, e isso também tem a ver com alguma coisa que ele fala mais para frente, quando ele fala que a violência é silenciosa, né? Isso me chama muita atenção, né? Pensando nesse caso de pedófilos, né? De abusadores de crianças, assim, que tem aos montes, né? Mas um silêncio absoluto, né? Em torno disso, assim, né? E quando ele fala que a violência é silenciosa, né? Como que a violência perversa, ela não se deixa facilmente ser explicada pela linguagem, né? Pelo menos não para a vítima e pelo menos não com coerência, né? Porque quando se explica, também não tem uma coerência para dar conta daquilo, né? Eu acho que essa é uma dimensão que a gente precisa muito, muito estar atenta, assim, né? Sobre o que fica silenciado, né? Nos discursos de quem a gente atende, né? Como que a violência aparece ou não, né? E como esses casos limítrofes, né, que não chegam sempre para a gente na clínica, eles estão aí na sociedade, né? Mas como é que a gente faz com essas mediações? Né? Desculpa Pode cortar, falar. Davi, mas só para pegar esse ponto que eu acho interessante, e que eu queria perguntar também a questão do viés clínico mesmo. Por exemplo, eu sou um homem que atendo homens também, e eu tenho a facilitação do grupo, agora que a gente está em discussão sobre masculinidade, até daquele livro que eu propus, e esse ano, na verdade, eu fiz um workshop com outros dois amigos, exclusivo para homens, que a gente teve várias rodas de discussão, né? E a gente entrou em vários pontos para discutir sobre sexualidade, sobre abuso, sobre fetiches, sobre pornografia. Então a gente, de certa forma, foi ativamente cutucando na ferida, mas a gente, de certa forma, criou um espaço, um workshop para ter essas discussões. O pessoal que entrou, de certa forma, tinha visto ali a ementa do curso, né? E do workshop, então sabia que a gente ia tocar essas feridas e entraram, de certa forma, e rendeu pra caramba, assim. No fundo, eu estava até respondendo uma pessoa que eu atendo postou ontem um story sobre isso, né? Basicamente todas as mulheres são abusadas, mas onde estão os abusadores? Basicamente essa frase que você falou, né? E eu comentei com ela, eu falei, basicamente todos os homens já cometeram algum abuso. 100%. 100%. Em algum grau. Seja um abuso de poder, né? De falar mais alto, de impor, sua opinião não é tão importante, até outras questões mais em outros âmbitos, financeiro também, acontece direto. Mas também a questão dos abusos sexuais, que é basicamente o que a gente está discutindo aqui. Né? Então, acho que existem espaços onde a gente acaba discutindo sobre isso e vai trazendo reflexões, mas aí a pergunta que eu ia fazer é dentro de um viés clínico. O que vocês acham também? Se, principalmente nesse aspecto de atender homens, se não é um ponto que a gente deve trazer à tona como analistas mesmo. Porque às vezes, se for deixar para a pessoa falar,
pessoa talvez vai deixar ali entre as listas de prioridade complexos que estão mais constelados, não vai ganhar tanta força, a pessoa vai ver ali como um tabu, né? Ou não vai querer tocar nessa ferida. Mas se faz sentido também a gente fazer essas provocações quando surge contexto relacionamento, sexualidade. É uma pergunta mesmo, o que vocês acham profissionalmente, assim. Eu acho que entra muito no que o Gustavo comentou até rapidamente, que é essa questão de a compreensão das questões que envolvem consentimento. Porque se a gente vive numa cultura do estupro, é naturalizado um movimento abusivo, né, em relação à mulher. E às vezes há muito abuso que é cometido com uma espécie de inconsciência. Só que a inconsciência não é um passe para você cometer violência, né? Você continua sendo aquele que cometeu o ato, independente se você tinha consciência ou não disso, né? O que acontece é que é uma dificuldade muito grande entrar em contato com esse aspecto aí, de que você pode ser um abusador, né, em determinada situação, porque há um certo pacto ali coletivo de deixar isso passar até, né? Que acaba deixando os homens nessa zona de conforto. Agora, eu penso que se a pessoa estiver fazendo um trabalho de confronto com o inconsciente não vai deixar isso passar. Obviamente, a consciência pode tentar, mas o movimento da consciência tentar deixar isso passar faz criar uma imagem compensatória que aparece nesses casos de abuso como uma ânima muito bizarra. Porque o ato do abuso sexual pensando assim como correlato anímico, nesses casos de homens héteros, né, em relacionamentos com mulheres, é um estupro da ânima também, né? Então, a sensibilidade, ela é abusada pelo homem. Essa sensibilidade, ela é cortada também. E, obviamente, assim, se a gente vê um caso que não seja uma perversidade, que a pessoa entre em contato que tenha algum envolvimento de diálogo, né, de confronto com o inconsciente, a pessoa vai ter que se haver com uma ânima raivosa que foi machucada, né? Como um tipo de fantasma aterrorizante feminino que fica ali perseguindo aquele homem. Então, eu acho que, pensando em termos clínicos, se a pessoa estiver com um processo de envolvimento, o próprio inconsciente vai ficar mostrando. E acho que é importante para a gente, como analistas, ter uma espécie de reconhecimento de quando esses limites, a importância da preservação desses limites e se eles são preservados no relacionamento que a gente está acompanhando, né? Até como um movimento preventivo, né? Vai chegar, por exemplo, homens que não cometeram ainda atos desse tipo, mas que você vai encontrar um prólogo disso na imagem anímica. Eu lembro de um caso que eu atendi de um homem que tinha vários sonhos com uma figura que era um assassino, estuprador. E aí o risco da violência de ordem sexual estava sempre rondando ali o caso. O importante é ter esse esclarecimento acerca dessa imagem antes dela se concretizar, né? Pensar no aspecto simbólico daquilo. E aí eu fico pensando que nesse tipo de imagética há muito a presença de uma ânima violentada também. Agora se esse homem se ele naturaliza o fato, ele está violentando a própria alma junto, né? E eu acredito que, pensando na clínica, também quando aparece essa mulher que se coloca também nesse tipo de relação ou situação, assim, não que se coloca, mas eu acho que a cultura meio que media esses processos, assim. E lendo, eu percebi aqui a personagem Amélie, que ele traz no livro, e ela fala assim, ela relata que um dia ela será a vítima dele, né? E que desde os 15 anos, da cabeça dela, ela já pensava em morrer assim. Em que morrer na ocasião de um crime é uma ideia que fazia a cabeça dela girar, assim. E aí depois ele traz
ele traz assim que a virtude lhe dá prazer, porque ela é fraca e ele a esmaga. E o vício, porque tira satisfação da desordem que dele resulta, mesmo que seja às suas custas. Se morre, tira de sua morte uma felicidade ainda maior, e na consciência de sua destruição, o coroamento de uma vida que só a necessidade de destruir justifica. E aí eu fico pensando nessas tendências autodestrutivas que a gente tem, e como isso pode aparecer na clínica ao contrário, né? Assim, então, o sadismo e a pessoa que goza no sintoma, goza na dor, goza, né? E aí eu fico pensando, assim, o quanto isso, talvez, o consentimento, ele pode ser trabalhado em ambos os casos, né? Eu lembro só de um filme que eu gosto bastante também, que é o L, do Paul Verhoeven, que é com a Isabelle Huppert também, a mesma do professor de piano, que é bem interessante para pensar esse outro lado também. É um filme foi bem polêmico, aliás, porque é uma mulher que entra num jogo psicológico com um estuprador e você vê que está indo até as últimas consequências como um jogo que ela está conduzindo, na verdade. É muito bacana a virada que o diretor faz, que faz pensar que a perversidade está no sentido psicanalítico, não no sentido da maldade, mas a perversidade da situação está nela, na vítima. Obviamente, isso é extremamente polêmico. Eu estou do lado do diretor no sentido que eu acho que ele produz uma obra que abre para esse aspecto aí, esse exemplo que você trouxe, muito bom dessa personagem do Sade, né, que ela está se prontificando a isso. E me fez lembrar da Bela de Crepúsculo, porque ela se coloca na posição de vítima, de forma assim, de entrega, né? Tanto é que o Crepúsculo nasceu de um sonho da autora, né, que ela teve, em que ela vê uma mulher diante de um homem, imagem de ânimos bem sombria, que fala, que eu não lembro exatamente o que ele fala, mas que ele fala que é tipo assim, tanto quanto eu quero ficar com você, eu quero matar você. E aí ela se entrega totalmente a esse desejo assassino, né? Que ela sabe que tá sempre na borda dela ser assassinada mesmo, que é o relacionamento com o vampiro, né? E isso aparece no Dark Romance, né? Que mobiliza muito o público feminino. Você vai ver que é uma literatura que está aparecendo no TikTok por aí, que são os personagens mais romantizados, são os mais complicados, assim, da cabecinha e personagens que são literalmente abusadores também, sendo mistificados e colocados na posição do parceiro. Então tem essa contraparte também que é importante, que entra, obviamente, num discurso muito complicado, que é essa questão de a gente tá levando isso em consideração sem colocar a pessoa no lugar de culpada, sendo que ela é uma vítima de uma situação como, por exemplo, feminicídio, né? Só que que me faz sempre pensar que na problemática do feminicídio existe um problema ainda mais severo, não em todos os casos, mas em alguns, né? Relacionamento tóxico, que é o fato de que existe por trás de um assassinato, não todos, mas em alguns, né? Que envolve um relacionamento próximo da vítima com o perpetrador. Por trás do assassinato, da mesma forma que existe um homem que tem uma ânima que ele viola, existe a mulher que tem um ânimos que mata ela também, né? Existe o negócio do relacionamento tóxico, né? Que deixa o buraco mais fundo pra gente, na clínica a gente vê isso até, né? Que aí o abusador se torna uma imagem interior também. E é aí que mora o perigo, né? Obviamente o perigo exterior tá ali, mas o perigo interior parece que se liga a esse perigo exterior. Obviamente, casos e casos. Davi, Outros casos se aplicam a isso, mas em muitos que envolvem relacionamentos tóxicos, existe um tipo de formação ali, de uma imagem interna em conjunto, né? isso lembra a história do Barba Azul, né? Eu tô me lembrando das mulheres que correm com os lobos, né? Clarissa Pinkola, então essa imagem, né? Assim, em termos de um lugar para a gente tomar consciência. Eu penso que ao mesmo tempo existe um trabalho político de denúncia mesmo, do campo do feminino, desse tempo todo de dominação, de assassinato, de toda essa história. E por outro lado, existe também um caminho de tomada de consciência, como o Cleandro falou, sim, dos homens e etc. Mas eu fico pensando também que, afora isso,
de algum modo, tentar resgatar isso, que eu nunca li muito do Jung, uma história que vocês até botaram do Hieros Gamos, né? Da história da sexualidade sagrada também, né? O encontro com esse lugar que é também união, que é também compartilhar, que é também fusão, né? Eros, assim, né? No bom sentido e tal. Fico pensando assim, por que que um autor como o Reich é tão pouco falado hoje em dia, né? Tinha até acho que era um livro, que é Quem Tem Medo de Reich, né? E o Reich teve um trabalho genial, assim, né? Com relação à liberação do corpo, liberação dessa sexualidade reprimida por 2000 anos de cultura judaico-cristã, etc. E assim, de um certo modo, não sei se até a formação do Cleando é dentro desse campo, né? Eu escutei como somática, né? Alguma coisa assim dessa ordem e tal. Mas de que. Ah, então eu misturei. Mas de que modo que também existe essa necessidade da gente resgatar esse sexo fora do lugar da hipocrisia, esse sexo além daquele casalzinho burguês que se forma, né? Essa sexualidade com todo esse potencial de transtornar, que o Bataille foca muito, mas também de unir, né? De conjugar, né? Porque eu acho um pouco também exagerado quando ele vai dizer que esse sexo sempre leva a essa espécie de egoísmo biológico, a esse lugar em que você só pensa no seu próprio prazer e você se isola daquele encontro, né? Daquela construção amorosa. Então, acho que tem um excesso nisso daí. E se eu fosse dizer, como eu estava fazendo um seminário sobre o Zaratustra do Nietzsche, né, que o Jung comenta, eu acho que tanto no campo dessa coisa que o Sade traz, quanto no campo do Bataille, haveria uma certa inflação egóica. Talvez por não acessar esse self, esse lugar que seria Deus, esse lugar de totalidade, você gera os excessos egóicos, né? Você gera o lugar de que a consciência ou a razão tenta se apoderar de algo, se apropriar e acaba sendo joguete, né? De outras histórias que estão aí. Falei um monte de coisa, mas foi mal, acabei misturando algumas. Acho que é isso mesmo, né? Assim, acho que a importância da gente falar desse aspecto que o Davi traz, né, das mulheres, dessas imagens de ânimos, é justamente para que a gente consiga ajudá-las, né, a não fazer esse tipo de escolha, né, que é muitas vezes escolha repetitiva, né, é uma escolha que volta, né, a acontecer. Então, acho que é um aspecto muito importante. Me lembra também daquele filme Nosferatu, né, pelo menos a versão mais recente, né, do Robert Eggers, que traz também muito essa coisa dessa mulher que deseja. Aliás, esse é um filme também bem da nossa playlist Erotismo do Atalianos, assim, é uma mulher que deseja bastante ali, né, que o vampiro venha e a consuma mesmo, né, e ela começa a ter sintomas histéricos, né, assim, ela é entendida dessa maneira, né, pelos médicos ali, e ela fica nesse conflito moral, né, também, né, entre se juntar com essa imagem ou não, né. Então, acho que é bem interessante. Assim, eu fiz essa provocação clínica mesmo, né, justamente para a gente entender como que a gente tem lidado com isso na prática. Acho que é muito importante esse ponto, né, da gente ver as imagens, porque as imagens realmente falam, né, isso começa a aparecer ali nos sonhos, começa a aparecer dessas formas, mas eu não subestimo nem um pouco a capacidade dos homens de esconder isso, né, assim, é, as pessoas que eu já atendi, os homens que eu já atendi nesse sentido, faziam parece que um esforço mesmo nesse sentido. Curiosamente, dois casos, assim, eram até dois casos de homens bem pueris, né, bem dentro daquela neurose do puer eternos, né, então para a gente aumentar o volume aí de imagens, né, que tem a ver com essa coisa da violência, né, acho que essa imagem também é uma que faz com que a gente tenha que ter um certo cuidado, já que a puerilidade, né, ela tem a ver com essa falta de desenvolvimento do eros, né, do erótico, então ela vai ficar, é um eros que vai ficar meio preso ali, né, o que faz com que a pessoa tenha embates constantes, né, com essas mulheres. Uma das formas até que a Von Franz escreve é o dom juanismo, né, uma das formas de puerilidade, que vai necessariamente trazer uma série de embates, né, enfim, e os homens que eu atendi que tinham essa dinâmica, né, acabavam trazendo muito esse aspecto que o Bataille fala aqui, e por isso que me chama muita atenção, que é o aspecto de uma linguagem que se molda para que aquela pessoa crie um sentido naquela narrativa, né? Então, quando ele fala que a violência é muda, né, e que ela é silenciosa,
eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, né? Como que os homens vão usar a linguagem, vão se convencer, né, de alguma maneira, de que aquilo ali não é, na verdade, violento, né? Assim, ou que aquilo ali não é, na verdade, alguma coisa nesse sentido. Ou que você que está entendendo errado, né? Quase fui convencido já algumas vezes nesse sentido, de tão bem argumentado, né? Assim, então é uma coisa que só que é o que ele fala aqui, né? Assim, isso nunca vai ser inteiramente coerente, né? Então sempre vai ter furos, sempre vai ter alguma coisa ali que passa, né? E eu acho que o analista tem que estar atento justamente aí, né? É nesses furos, é nessa conjectura da linguagem, né? Onde que isso vai aparecer, porque nem sempre a pessoa vai trazer imagens, né? Nem sempre ela vai trazendo essa imagem de sonho, né? Que eu digo imagem mais visual e tudo, mas isso vai aparecer ali, né? De outras maneiras, vai aparecer nas relações, sobretudo, e vai aparecer nesses furos das linguagens também, né? Então, acho que é um ponto importante para a gente estar muito atento, né? Nesses atendimentos dos homens, como que isso se dá, né? Como que a pessoa se convence, como que a pessoa lida com essas questões, né? Fala que o Thiago ainda está com a mão levantada, não sei se você ainda quer voltar. É porque, tá. Então vai, Amanda. Então, uma outra indicação, que eu nem sei se alguém, não lembro se alguém já comentou antes, e que eu acho que tem muito a ver com as discussões que a gente tem tido, é aquela série Dexter, né? Eu acho que acaba representando de uma forma muito literal essa questão aí da violência, que ele já nasce num cenário de muita violência, e ele vive essa violência, mas ele tenta organizar ela de alguma maneira, né? Ele cria o próprio método ali de organização dessa violência para ela ser mais ética, né? Digamos assim. Então, eu acho que é uma série que também acaba representando de uma maneira bem legal. Legal mesmo. Me lembrou também Hannibal, né? Aquela série, não o filme, mas a série, né? Que ela traz bastante dessa carga do erotismo também, né? É uma violência que é sempre misturada um pouco com o erótico ali, né? Tem uma tensão sexual entre o Hannibal e o protagonista, né? Que é um investigador que está investigando os casos, né? De assassinato e tudo, e mistura-se esse erótico realmente com a transgressão do próprio canibalismo, né, do próprio assassinato, enfim. Então, realmente acho que tem muito a ver esse tipo de organização, né, que é o homem soberano aqui, né, que o Sade vai trazer, né. Vai lá, Cleandro. A gente está trazendo várias referências de fora, eu acho bem, bem legal isso, né? Quando a gente pega um tema e depois vai expandindo. E aí eu queria trazer um paralelo disso que você falou, né, Gustavo, sobre a questão do puer, que às vezes não consegue dar vazão ou talvez ter um certo nível de subdesenvolvimento de algumas perspectivas emocionais e relacionais, né? O quanto que isso também não pode estar muito associado com a questão de um complexo materno negativamente orientado, talvez ao mesmo tempo misturando um pouco os mitos, né? A questão do complexo de Édipo aí, um certo desejo pela mãe, né? Mas ao mesmo tempo uma repressão, e aí como que isso acaba sendo direcionado para um desequilíbrio dentro dos relacionamentos. E aí quando a gente, pelo menos nos grupos de discussão sobre masculino, muitas vezes a gente fala de 4 facetas, do mesmo jeito que tem as 4 facetas ali do feminino, né? Sofia, Helena, a Maria e tal. E Eva. No masculino a gente discute, por exemplo, sobre o amante, o guerreiro, o rei e o mago, né? Mas quando a gente fala para essa parte do amante, como que muitas vezes tem uma ferida desse amante infantil, desse puer. E eu estava lembrando do paralelo do mito, né? De Eros, Afrodite e Psique, né? Que Eros é o deus da paixão, né? Desse contato, dessa conexão que existe entre as pessoas. E Afrodite, né? A deusa do amor, mas também tem uma faceta ali da vingança muito forte. E aí tem todo o desdobramento que acontece entre do mito, né? De toda a saga que Psique tem que passar ali para vencer as provas, mas é interessante que da fusão, né, da união dos dois, de Eros e Psique, surge justamente quem? Uma das filhas, né? Edonê, né? Ou Volúpia. Então é interessante como que dentro desse amor que é meio conturbado, cheio de desafios, numa coisa meio pouco desenvolvida a níveis emocionais, né? Porque, por exemplo, dentro do mito, Eros não queria
revelar a verdadeira essência dele, ele não queria se mostrar, né? Então, quanto que isso também a gente pode ler como subagendas que as pessoas mantêm dentro do relacionamento, né? Então, acho que dá para fazer várias explorações por aí, ampliações por aí também, né? Total, né? Acho esse mito belíssimo. Já usei algumas vezes, assim, né? Porque, de fato, essa união, né, da alma, né, que é a imagem do psique, né, com o amor, né, ser frutífera de prazer e volúpia, né, é alguma coisa que eu acho que é bem interessante, inclusive aqui em termos do erotismo, né, se a gente pensar como precisa ter alma nisso, né, para ter prazer ali de alguma maneira, né? Só que assim, acho que é interessante pensar nessa questão dos homens ainda, né, sobre como que é uma parte que o Atalho fala aqui, né? Para gozar mais, Sade se esforçava por introduzir na violência a calma e as medidas da consciência, né? Esse trabalho de organização que ele faz, né, da violência pela consciência, é que eu acho que é o que traz a característica de perversidade aí, né, de alguma maneira. E que é alguma coisa interessante para a gente pensar na clínica, né, quando a gente fala desse aspecto que o Davi traz de uma inconsciência que existe, né, também, em muitos casos, mas que a gente é responsável por isso, né? Pelo que a gente faz inconscientemente também. Mas como que em vários casos isso começa a chegar no campo da organização, né? Quando eu falo desse uso da linguagem, assim, né? Isso também às vezes vai chegando no uso de uma organização que vai beirando o perverso, né? Então a gente também consegue ver um pouco dessa nuance, né? Do comportamento masculino ali, né? Que vai da inconsciência à perversidade mesmo, né? Assim, vai chegando, vai de um lugar onde eu não sei, onde é só sombrio, vai passando pelo horror, vai passando às vezes pelo constrangimento, né? Gosto de pensar que para a maioria dos homens talvez seja constrangedor em algum momento, né? Mas que também tem esse extremo da perversidade, né? Que vai estar ali também em alguns traços, né? E que eu acho que é um traço que o Batalha vai dizer como identificar de alguma maneira quando ele fala que é quando se introduz na violência essa calma, né? Quando se introduz na violência essas medidas da consciência, né? De uma organização. Então, acho que ele acaba trazendo um pouco certo também nessa catalogação, né? A gente acaba trazendo um certo modo de enxergar aí também essas diferentes nuances, né? Gustavo, eu fico pensando assim que eu acho que é importante talvez a gente tomar um certo cuidado com a essencialização do masculino. De alguma maneira eu tenho escutado um pouco como se você trouxesse para o masculino a essência às vezes do que é perverso, do que é dominador, do que é esse excessivo, desse monstro interior, digamos assim. Seria muito importante a gente talvez ver que as masculinidades são a camisa de força para os homens, né? O homem nasce como um complexo de várias potencialidades e é achatado e compartimentado naquilo dali que gera depressões horríveis, uma série de suicídios, não querendo falar como vítima ou como coitado, mas de alguma maneira ver que o homem sempre vê isso, que ele é uma construção social, né? A gente fica olhando também com os olhos muito morais, né? Uma certa moralização disso daí. Aí o que seria a maneira correta? Eu vou ensinar a você como é que funciona isso, né? Tentar desconstruir, como Foucault busca desconstruir o gênero, né? Num certo sentido, até porque tem várias maneiras de ser homem. O Pasolini tinha uma maneira muito controversa e muito interessante, Foucault também, e outras pessoas, né? Então eles não são homens, do ponto de vista, enfim, entendeu? Eu acho que isso é um pontozinho interessante da gente tomar cuidado com esse excesso de moral também, né? De um olhar muito moral para essas Eu questões, né? concordo que não se trata de essencializar mesmo, né? Assim, acho que a gente está falando aqui, homens, acho que talvez no sentido até mais estatístico, né, da coisa, mas obviamente, né, não se trata de uma dinâmica intrínseca a alguém que nasceu com um pau, né? Assim, é uma coisa realmente construída, obviamente. Mas eu não concordo de que se trata aqui de uma moralização, assim, eu não acho que é um pouco por Não, eu disse aí. para tomar cuidado com a moralização, não estou dizendo que se está Aham. fazendo isso, estou falando de um movimento social que pode acabar nisso daí, porque, segundo Nietzsche, nós temos alma de sacerdote. O tempo todo a gente quer falar o bem e o mal, e se ergue na gente esse julgador, esse juiz, esse Sim. policial de condutas, né? Concordo, acho importante, por isso que, até quando pergunta assim, né, vocês acham que é para fazer isso, né, assim, acho que ninguém respondeu o que é, né, assim, a gente respondeu outras coisas, né, porque acho que isso não tá no nosso papel mesmo, né, como analista, né, assim, de
ter que saber o que fazer, ou ter que ensinar, né, e tudo, mas de fazer essa provocação, de ter alguma coisa aí que sim trabalha na ordem da moral, né? Aí sim, porque essas questões que a gente está conduzindo aqui, né, e aí com homens ou com outras pessoas que tenham essas dinâmicas, né, isso vai ser um problema moral, né? Isso vai esbarrar nesse lugar moral, mas a gente tem que trazer isso como problema mesmo, né? É alguma coisa que o indivíduo vai ter que lidar na ordem do problema moral, do conflito moral, né, em relação a isso. Por isso que essa dinâmica toda da linguagem, do convencimento, ela é tão difícil da gente trabalhar na clínica, né? Assim, porque já rolou, né? Como eu estou dizendo, assim, já tem de homens que não tinham problemas morais com isso, né? Assim, então, enquanto você não põe aquilo, não revela aquilo, né, como um problema moral, e aí que não está só na ordem do individual, mas da ordem da nossa coletividade mesmo, né, enfim, isso não se revela como um problema para aquele sujeito, né, assim, mas está lá, né, e as imagens mostram, e é esse o ponto, né. Então, acho que é um ponto importante, assim, né, a gente entender que a gente não, acho que é um cuidado importante que você traz, né, da gente não cair na posição de ser o arauto da moral, né? Mas da gente também não se furtar do problema como um problema moral, sim, né? Porque é disso que se trata em termos psíquicos, né? Fala, Cleano. Sei que já passou do horário, então talvez provavelmente já vai encerrar. Mas, de certa forma, até falando isso que você trouxe, Gu, sim, eu acho que na verdade a minha pergunta foi respondida. O Davi falou algumas coisas, a Laura também comentou, você também comentou, de talvez não diretamente do que fazer, o que não fazer, mas foi trazendo um contorno aí. E aí, agora, com essa fala do Tiago, eu concordo em partes, porque na verdade eu, particularmente, assim, partindo até desse lugar de privilégio, né, de homem hétero e tudo mais, eu vejo o quanto que realmente tá bem desequilibrado as coisas, né? Esses últimos tempos a gente viu um ápice de várias postagens e várias discussões sobre o tema, mas assim, alguns paralelos. Sei lá, o homem pisa na bola e a mulher termina a relação, ou ela faz algum ato de vingança, né? Que vai numa certa escala, mas quando o homem ele se sente traído, quando ele se sente abandonado, muitas vezes acaba acontecendo do quê? Matar, né? Ou sair arrastando a ex-companheira num carro até ela perder as duas pernas. Então, assim, eu acho que existe uma desproporcionalidade que sim, eu acho válido a gente discutir. Bem mesmo. E um outro ponto que aí eu até coloquei lá no grupo, mas de um trecho do livro vermelho que eu estava lendo ontem, num outro grupo de estudos que eu faço parte, e que falou justamente sobre isso, né, da página 203 ali. Eu vou só trazer um trechinho, mas condiz muito com o que o Davi estava falando nessa questão da compensação do inconsciente, né? Ele fala, o que se passa com a masculinidade, sabes quanta feminilidade falta ao homem para o seu aperfeiçoamento? E aí ele faz paralelo com as mulheres. Quanta masculinidade falta à mulher para o seu aperfeiçoamento? E aí ele fala, vós procurais o feminino na mulher e o masculino no homem. E assim há sempre de ser apenas homens e mulheres. Mas onde estão as pessoas de uma forma mais íntegra, né? Tu, homens, não deve procurar o feminino na mulher, mas deve procurá-lo, reconhecê-lo em ti, pois tu o possuis desde o começo, mas gosta de desempenhar o papel da masculinidade, porque isto flui pelo caminho desimpedido do tradicional. E ele vai discutindo sobre isso, né, como às vezes a gente reprime esse feminino, só que na verdade se a gente tivesse um diálogo, a história do casamento alquímico, tanto externo nas relações, mas também interno, né, como a gente começa a aceitar o feminino interno, né, e eu acho que esse ponto que o Davi falou da compensação do inconsciente faz muito sentido, né, porque aí a gente consegue ir para além dessa divisão de gêneros e realmente ter uma equidade, ter um equilíbrio maior, né? Então, esse é um grande ponto. Ser um homem que tem um equilíbrio, né? Entre, não necessariamente ser um homem feminino, mas ser um homem que tem um equilíbrio entre o masculino e feminino. E a mulher também, né? Ter esse diálogo interno. Fala, Laura, que aí a gente vai para encerrar. É interessante fazer essa união dos opostos, assim, porque pensando ali na proposição do Bataille sobre o SAD, ele traz sobre o quanto existe dos dois em nós, né? Enfim, então eu acho que ali ele fala também sobre como a vida era antes
a procura do prazer, mas o prazer era a direção da vida, né? E aí, ao contrário, assim, então a vida, ela chegava nesse alto nível de intensidade quando a negação do que era da vida. E eu acho que a gente tem isso nas duas figuras, no dominador e no que é dominado. Então, acho que é interessante pensar o quanto isso existe em nós, né? O quanto a gente, enfim, também às vezes acaba operando nesses extremos, nesses exageros. Total, né? E acho que sim, né? Assim, isso que eu falar, né? Se nós homens não tomarmos nossa parte como protagonistas, né, desse problema aí, né? De alguém que precisa resolver, né, o problema, não vai dar mesmo, né, gente? E o que me preocupa é exatamente isso, né? É isso que aqui em BH também aconteceu, né? Esses dias um caso de transfeminicídio, né? Da Alice. E ela estava num bar, né? E aí os funcionários do bar foram espancar ela, porque, ou esse é o motivo que a polícia deu, né? Assim, porque ela não pagou os 10% da comanda, né? R$ 2. Então, assim, teve toda uma mobilização na internet, né? Justamente para a gente mostrar que aquele caso não se tratava de R$ 2, não se tratava de uma comanda não paga, né? E sim de uma violência que ultrapassa muito isso. E o caso, né, estava sendo investigado dessa maneira até então, né? A juíza não pediu prisão dos suspeitos, né? É uma afronta e é algo que me preocupa, né, no sentido de que do que o Batalha está falando aqui, né? Quando ele diz assim: chegamos dessa maneira a uma violência que teria a calma da razão, né? Eu acho que é disso que eu estou tentando apontar aqui, né? Essa violência que tem a calma de uma razão, né? Que ela é tão justificada, ela é tão colocada em termos linguísticos de uma outra maneira, que se perde justamente o caráter da violência, né? Que está aí. Então, é algo que a gente precisa nomear dessa maneira mesmo, né? Assim, para que entremos no centro da discussão, né? Mas vamos encerrar aqui por hoje, vamos ficar por aí. A gente ainda teria que falar, né, do próximo capítulo, Enigma do Incesto, mas ele fica então para a próxima. A gente vai ter várias páginas para o próximo encontro, né? Vou pensar aí com o Davi se a gente continua até o fim mesmo. Acho que vamos deixar como tá, né? Mas aí, se houver necessidade de um outro encontro, a gente vê para o dia 16. A gente tinha conversado anteriormente sobre isso, mas vamos tentar encerrar aí na semana que vem, ver o que acontece. A gente se fala então. Pode ser? Davi, tá por aí? Tô sim. É isso então, gente. Vamos tentar encerrar no próximo. Sim. Se ficar pendente, fica para discussões posteriores aí nos corredores. Mas a gente pode encerrar, acho que para ter até o fechamento. Vai ficar mais páginas, mas fica a discussão sobre o incesto e sobre a santidade, a mística, no próximo encontro. Que são pontos que também a gente já passou um pouco, né? Então, acho que dá para fechar. Qualquer coisa estaremos aí também. Né? Até o último e próximo encontro, então, gente. Semana que vem. Boa semana. Obrigado. Ai.